Abaixo estão frases com raciocínios indutivos. A opção em que a conclusão apontada é fruto de uma generalização é. Então vamos lá. Essa é uma questão também polêmica, muita gente acabou tendo dúvida nessa questão e tal. Então vamos tentar entender o que a banca quis com essa questão aqui, que é o seguinte. O que é o processo dedutivo? O método de raciocínio dedutivo. O dedutivo é aquele que parte do geral e vai ao específico, ok? Então ele parte de uma premissa geral e ele chega à conclusão de algo específico. Tudo bem? É essa a ideia. E o que é o método de raciocínio indutivo? Ele parte do particular, beleza? Ele parte do particular e geralmente para o geral. É basicamente essa a ideia. Então ele parte do particular e vai para o geral, beleza? Vamos então analisar aqui cada um deles. Ele falou então que há raciocínios indutivos aqui. Vamos à frente. Letra A. O computador do TSE tem alta capacidade de contabilização. Por isso, deve encerrar as eleições em pouco tempo. Veja, ele foi de um caso específico, o computador do TSE. Então, ele foi de um caso particular e específico e ele chegou à conclusão de que por isso deve encerrar as eleições em pouco tempo. Não que encerrar as eleições é uma ideia geral e tal, mas ele partiu de algo particular. Concorda comigo? E chegou a uma conclusão. Então, partiu do particular e chegou a uma conclusão. Letra B. O livro sobre citações de autores célebres é grosso e bem encadernado. Então, ele está falando de um livro específico sobre citações assim sensado. Além de caro. Por isso, não deve vender muito. Então, ele partiu de algo mais particular. Falou de um livro específico e tirou a sua conclusão. Concorda comigo? Show. Letra C. Um cachorro salvou a vida de seu dono, algo particular, avisando-o sobre o risco de desabamento da casa. Então, vou providenciar a adoção de um cachorro para cá. Ele partiu de um caso ocorrido, de um cachorro que salvou a vida do seu dono, assim assado. Então, ele partiu de um caso e tomou a decisão. Chegou a uma conclusão. Concorda comigo? Show! Vamos à frente. Alternativa D. Na escola de meu filho, mediram a altura de meninos e meninas e chegaram à conclusão de que as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Então, eu consigo entender que aí, neste caso, o raciocínio parte de um local, de um elemento, a escola do filho? Sim. E aí, o resultado, ele tem um valor geral, não tem? Tem, o resultado tem um valor geral. Ok. Vamos pular a alternativa D, vamos partir para a alternativa E. Olha só a alternativa E. Os táxis passaram a adotar a política dos supermercados, ou seja, oferecendo preços mais baratos e aumentando o número de clientes. Isso, olha, mostrou uma política de sucesso. Veja então que o texto mostra para a gente a política de sucesso do táxi. Tá vendo só? Esse nicho, os táxis passaram a adotar a política dos supermercados. Ou seja, os táxis passaram a oferecer preços mais baratos e aumentaram o número de clientes. E isso, a consideração do autor, foi uma política de sucesso. Então ele pegou esse caso do táxi, que passou a fazer algo como o supermercado faz, e ele chegou à conclusão de que isso é uma política de sucesso. Então a gente vai notar aqui que a gente tem todas as frases, elas passam por esse raciocínio indutivo. Todas elas. Mas a questão fala o seguinte, olha, a opção em que a conclusão apontada, ela é fruto de uma generalização. Então, você viu a alternativa A, trabalhou generalização, B, C e E, não trabalhou generalização. Uma trabalhou a generalização. Qual é ela? A gente vai observar então o seguinte, olha, que na escola de meu filho, as pessoas, né, os professores, os alunos e tal, mediram a altura de meninos e meninas. E eles chegaram à conclusão de que as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Aí a gente vai começar a pensar, há uma falha de raciocínio aí. Concorda comigo? Por que uma falha? Porque ele falou que eles mediram meninos e meninas na escola, que estão, né, num período de crescimento. Às vezes os meninos estão numa faixa que crescem mais, e às vezes as meninas estão numa faixa que crescem mais. Isso, logicamente, não dá para a gente ter um diagnóstico de que as mulheres estão crescendo mais do que os homens.
Porque ele fez uma comparação. Primeiro falou de meninos e meninas, para depois falar que as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Concorda comigo? Concorda comigo, então, que houve uma generalização falha neste caso? Partindo, então, de meninos, chegando, então, a falar que as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Não, isso é falho. Concorda comigo? Então, neste caso, esta ideia da generalização equivocada, né, aconteceu na alternativa D de dado, ok? Essa conclusão aqui de que as mulheres estão crescendo mais do que os homens, esta conclusão, ela partiu de uma generalização equivocada, falando então que os meninos estão crescendo menos que as meninas e com isso as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Concorda? Veja que as alternativas A, B, C e E não apresentam na conclusão a generalização, mas simplesmente o que a gente viu nesse processo indutivo. Há uma premissa de um caso particular e chegou a uma conclusão. Outra premissa com caso particular, outra conclusão. Na D, há um caso particular falando da escola do filho, mas na sequência há essa ideia da generalização e ela é uma generalização falha, correto? Então a alternativa D de dado é que a gente tem que marcar.